Bom, gente, vamos para a próxima aula, então. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre doenças próprias da infância, tá? Quais foram as doenças que eu selecionei para vocês, tá? Então, são as doenças aí que elas são classificadas aí pela atenção integrada às doenças prevalentes na infância, que é a IDPI que eu já falei para vocês, né? Que, na verdade, junto lá com o Ministério da Saúde, ela seleciona essas doenças aí e ela traça uma como vai ser tratado, né? O tratamento para essas doenças aí, tá? Desenvolve aí a estratégia, né? Para que busque um tratamento padronizado para essas doenças, tá? Então, vamos lá. Então, para prevenção e promoção e tratamento das doenças infantis aí no Brasil, né? A IDPI foi criada pela necessidade de desenvolver a estratégia que buscasse o manejo da criança de forma integrada. Foi o que eu falei para vocês, a gente falou bastante sobre a IDPI, né? Que, na verdade, ela através da avaliação das crianças que é realizada na unidade básica, né? Ela traça aí os tratamentos, né, através do desenvolvimento das crianças aí no Brasil, quais são as doenças, quais são as doenças prevalentes, né, e traça esse tratamento de forma sistematizada, tá? Na verdade, assim, todo o SUS, principalmente o SUS e as outras instituições de saúde, elas seguem, tá? Essa estratégia que é formada pela IDPI, tá? Então, cobre as doenças relacionadas ao aleitamento materno, tá? Que seria a promoção da alimentação saudável, né? A imunização, o crescimento e o desenvolvimento aí, né? E também tem um controle aí desses agravos que eu coloquei para vocês, tá? Então, é assim, eles se preocupam muito aí com o aleitamento materno. E a gente vai falar muito sobre isso, a gente fala muito sobre isso na unidade básica, que a gente falou sobre a importância desse aleitamento materno, né, para a criança, não só para o crescimento e desenvolvimento dele, mas também para criar o vínculo com essa mãe, né? A resistência, né? O sistema imunológico dessa criança, ela vai ser desenvolvida através dessa alimentação aí, pelo leite materno, tá? Então, as crianças que não recebem, mas tem gente que fala assim, mas o meu mamou e é super saudável, tá? Mas ficou faltando alguma coisa lá né, no início de tudo. Então, ela se preocupa aí, então, com esse problema da alimentação, né, saudável das crianças aí, a imunização, a importância da imunização, que eu falei para vocês. A mãezinha que não vai até a unidade básica para fazer a imunização dessa criança, é chamada, né, o conselho tutelar, vai até lá, tem a busca ativa, primeiro a busca ativa, e mesmo que essa mãe não continue não querendo ir até a unidade básica para colocar, né, em dia essa imunização, aí é solicitado, né, a presença do conselho tutelar, e assim vai para que isso tudo é um protocolo, tá? Que a IDPI aí, ela traçou e todo mundo deve seguir, tá? Então, o que ela controla? Quais os agravos aí que ela controla, né? As infecções respiratórias agudas, tá? As doenças diarreicas, que a gente conhece bastante aí, tanto que a gente sabe que tem, vocês sabem, acredito que a grande maioria saiba, que vocês fizeram, né? O nosso calendário vacinal, e lá tem, que é a rotavírus, né, que eles descobriram o rotavírus aí, então a necessidade dessa vacina, né, foi desenvolvida a vacina para algumas doenças diarreicas, aí ela faz a parte ainda do esquema de vacinação, né, para proteger as crianças, né, contra essas doenças diarreicas, a desnutrição e a anemia aí, e outras doenças aí que podem aparecer, as nozes, né, gente, as doenças sarampo, cachumbo, rubéola, aquelas doenças que a gente conhece que são próprias da infância, tá? Eu abordei mais as respiratórias agudas, as diarreicas, né, desnutrição, desidratação, desnutrição e anemia, tá bom? A gente vai falar um pouquinho dessas aí, certo?
Então, as estratégias da saúde da família aí são operacionalizadas por profissionais especializados da área que tem por responsabilidade de disseminar essas estratégias por todo o território nacional. Então, quem que leva... nossa, mas eu nunca ouvi falar sobre isso. Por quê? Porque vocês vão até a unidade básica, né? Quem tem filhos aí, algumas têm convênio médico, outras vão até a unidade básica. Mas aquelas que não vão, a estratégia de saúde da família que vai disseminando e vai falando sobre essas estratégias aí, tá? Então, é uma metodologia de atendimento, né, que consiste em avaliar a criança, verificando sinais de perigo, que eu já falei para vocês, né? Alguns sinais aí que eu coloquei para vocês, né, que seria a dificuldade de respiração e tosse, os problemas no ouvido, presença de febre, diarreia, se apresenta anemia e desnutrição, né? E a condição de vacinação. Então, a estratégia de saúde da família, na verdade, a unidade básica entra em contato com a estratégia de saúde da família e comunica a eles que a dona Maria, do bairro tal, não está levando a criança, então fica de responsabilidade da estratégia de saúde da família até lá e buscar essa criança, certo, gente? Então, é todo um protocolo que é seguido. É o que eu falei para vocês, quando fala de crescimento e desenvolvimento da criança, sempre não é sozinho, né? São várias equipes aí atuando junto, tá? Então, as doenças, né, em si, que eu coloquei para vocês, que seria a IRA, né, insuficiência respiratória aguda. Tome muito cuidado, tá? Quando a gente for falar aí de IRA, né, porque quando se fala em tosse, nariz inchado no pulmão, alguma coisa, a gente pode classificar como IRA. Lembrando também, insuficiência renal, cabe insuficiência renal aguda aí. Mas nesse caso aqui, a gente está falando de infecções respiratórias agudas, tá? Então, são todas as infecções aí do aparelho respiratório, tá? Que pode atingir lá desde o nariz, vocês estão lembrando aí, né? Nariz, boca, faringe, laringe, brônquios, e aí pulmão, bronquíolos. Lembra? Todo lá o trato respiratório aí, né? Que vai todas essas estruturas aí onde o ar está circulando, tá? E causando aí algum tipo de inflamação, né? Seja ela aí na parte de cima, né? Alta ou baixa, tá? A gente fala uma infecção respiratória alta, a gente pode falar aí sobre uma sinusite, né, uma faringite, depois ela descendo, a gente fala que é infecção respiratória baixa, tá? Que seria lá embaixo a bronquite, a pneumonia e aí por diante, tá bom, gente? Então, essas daí são as que, né, eu coloquei para vocês para a gente dar uma olhadinha aí, tá? Então, aí, os cuidados gerais, né, para a criança aí com as infecção respiratória aguda, tá? A tosse, por exemplo, né? A criança, ela apresenta tosse, né? O que é a tosse? Lembra lá que a gente sempre fala que a tosse é uma defesa do organismo. Tem alguma coisa ali no trato respiratório, né? Que ele está querendo pôr para fora, que seria, aqui eu coloquei, né, as secreções aí, né, o catarro da criança. Então, o que acontece? As mãezinhas ficam desesperadas, sai, tá tossindo demais. E acabam dando aí xaropes contra a tosse, né? Totalmente errado, tá, gente? Então, é assim, se a tosse é um sinal de que tem alguma coisa agredindo o trato respiratório, o que a gente tem que fazer? Estimular essa tosse para que, né, isso saia, né? Então, é assim, a criança chegou na unidade básica, ele está com tosse, não tem febre, né? Não tem nenhum tipo é só uma tossinha mesmo. O que a gente pode oferecer para essa criança? Bastante líquido, tá? Se o bebê tem menos de 6 meses, ele vai mamar bastante para quê? Para fluidificar essa secreção que está ali parada, né? E o organismo vai ter mais facilidade para soltar, tá? O que mais eu posso estar aconselhando essa mãezinha? Seria o uso aí de indicar um umidificador. Ah, mas o pobre vai ter condições, né, de umidificador de ar? Não, né, gente? A gente sabe que é complicado mesmo para as mãezinhas aí. Então, o que a gente pode estar orientando a mãe? Leva esse bebê, ó, vapor de água fervente, né? Leva esse bebê, toma cuidado, tá? Não é para pegar a água fervente e pôr na cara do bebê,
porque às vezes acontece acidente aí, tá? Então, pega esse bebê, leva ao banheiro, né? Fecha bem o banheiro e o vapor que sai do chuveiro ajuda a fluidificar aí essa secreção, tá? São orientações que a gente pode estar passando. Lembrando que, né, medicação, quem prescreve é o médico, tá? E realizar a tapotagem. Tapotagem, acho que eu já falei alguma coisa para vocês na sala de aula, né? É complicado eu falar aqui para vocês, mas eu vou tentar dar uma explicadinha mais ou menos de como faz essa tapotagem, tá? Com a mão em concha, tá? Fecha a mão em concha e as costas do bebê vai realizando, né, tapas, né? Tapinhas de leve com a mão em concha, de baixo para cima, para que essa secreção ela se solte. Se ela estiver presa lá embaixo, né, na parte de baixo aí, ela se solte e a criança consiga auxiliar mesmo para que as crianças, né, solte essa secreção. E lembrando que criança, às vezes, é difícil, né, porque ela não sabe cuspir, né? Então, é assim, tudo que a mãe puder fazer para auxiliar aí é bem interessante. Tomar cuidado, gente, com chás, xaropes caseiros, tá? A gente ouve muito aí as pessoas falando, dá xarope não sei o quê, do mato não sei o quê. Então, tomar cuidado aí, que as mãezinhas acabam dando aí algum tipo de medicação que acaba, em vez de ajudar, piora a situação dessa criança, tá? Então, é assim, tá com tosse, não tem presença de febre ou algum outro sinal aí que possa, né, complicar aí, tá complicado o problema da criança, é oferecer bastante líquido, né, e fazer aí essas, umidificar, né, e a tapotagem, tá bom? Então, tá orientando a mãezinha a fazer isso, né? Obstrução nasal. A gente falou sobre obstrução nasal na outra aula, né? Então, é assim, se não tiver o soro fisiológico, fazer o soro em casa, né? O soro caseiro, que é uma colherzinha de café de sal e 2 de açúcar e 1 litro d'água fervida, tá? A gente tem o soro caseiro. Coloca aí no conta-gotas e todas, assim, várias vezes ao dia, né? Várias vezes, sempre que for necessário, lavar com esse sorinho que foi feito, tá? Não tem um conta-gotas, não tem nada, disponibiliza uma seringa pequena para essa mãe, tá? Para que ela possa estar aí orientando a colocar 1 ml em cada narina o dia todo, quantas vezes for necessário, tá bom? Sempre orientando que, assim, qualquer outro sinal, né? Qualquer outro sinal aí de problema, procurar a unidade básica para estar levando, para estar passando no médico, tá, gente? Tomar cuidado também, porque às vezes a mãe ferve a água, a preparação não é bem feita, não é bem armazenado aí, sempre orientar para que coloque num lugarzinho limpo, né, para que não tenha contaminação dessa solução que ela está fazendo. Isso todos os dias, tá? Ela veio o dia inteiro, sobrou, jogo fora, que sobrou, amanhã eu faço outro, certo? Então, uma das orientações que a gente pode estar dando. A otite média, né, que é a famosa dor de ouvido, né? É uma infecção aí causada por bactérias ou vírus, né? Os vírus são menos comuns aí, que acaba provocando obstrução, né? Inflamação, obstrução do ouvido da criança, né? E daí começa a formar líquido lá dentro e a criança tem muita dor, né? A dor de ouvido, para quem já teve, sabe que é muito doloroso, né? Então, sempre vai acontecer depois dos resfriados, das gripes, aí algum tipo de infecção respiratória, né? E se não for tratada, pode levar à perda total da audição. Também pode complicar, acabar virando uma meningite, tem um monte de coisa que a otite pode estar levando. Percebi que a mãezinha foi na consulta, né, de enfermagem, e a mãezinha queixou-se de que a criança está com dor de ouvido, já agindo uma consulta com o pediatra. Não tem muito o que fazer na situação aí de otite média, tá, gente? Pedir para a mãe passar no médico mesmo. Algumas mãezinhas aí eu já ouvi histórias de mãe acabar queimando o ouvido da criança por colocar óleo quente, né? Pinga um óleo quente no ouvido da criança. Então, tomar muito cuidado, que eu falei para vocês, com
orientações aí, essas coisinhas de vó, né, que a gente fala. Então, é assim, teve uma gripe, teve uma dor de garganta, alguma coisa, e essa criança está chorando de dor de ouvido, agenda, tá? Consulta com o médico, porque não vai ter outra coisa a fazer que não seja aí, tá passando essa criança para o médico. Quem vai prescrever a medicação aí seria o médico, tá? As amidalites da vida aí, né, que a gente conhece aí como dor de garganta, tá? Ela pode ser causada tanto por vírus como bactérias também, né? Um dos dois, ou os dois juntos, né? A associação desses dois agentes aí. A bacteriana, gente, é quando aparecem esses pontos de pus, tá aí na sua esquerda, né? Coloquei uma bacteriana. Aparece pontos de pus, mesmo na hora que abre a boca da criança, a gente olha e aquele cheiro, né, de infecção mesmo, tem um cheiro característico, tá? Então, nesse caso aí não vai ter jeito, vai ser com antibiótico, não vai ter pra onde correr, tá? Também é outro tipo de doença aí que nós não podemos fazer muitas coisas aí, tá? Geralmente é sempre passar com o médico, tá? E a do lado direito, que eu coloquei aqui para vocês, não tem a presença de pus, é mais uma inflamação aí, tá? Uma vai se resolver apenas aí com um antibiótico, a outra com um anti-inflamatório, aí ainda resolve, tá? Dependendo da condição dessa criança, tá? Então, eu coloquei os sintomas mais comuns aí, que seria a febre alta, né? A dor, a criança para de mamar, para de comer, sem condições aí, né? Não consegue engolir nada, até por isso ela perde o apetite aí, né? E pode acontecer os edemas dos gânglios do pescoço, né? Se vocês apalparem logo aqui abaixo aqui do queixo da criança, vocês vão sentir os gânglios. É a amidalite, tá? Então não tem muito o que fazer. Na consulta de enfermagem, vocês vão observar como que eu vou saber, eu vou examinar a garganta da criança? Não, gente. É assim, apresentou esses sintomas, viu que a criança tá chatinha, não come, não, né, tá chorando, não consegue engolir, tá babando, e dei uma palpadinha aqui no pescoço e senti os gânglios aí, agenda a consulta com o pediatra, tá? Porque também vai ter que entrar com medicação, não tem muito o que fazer aí, tá? E isso vocês vão ver bastante. As crianças, quando apresentam, não tem jeito, vão apresentar aí várias vezes, certo? A faringite. Faringite aí é uma inflamação que costuma causar irritação, coceira, desconforto na região da faringe, né? Na parte superior da garganta. A criança fica, a criança fica aquele mal-estar, aquela coceira, rouquidão, né? A criança fica chata, às vezes até vômito a criança apresenta, né? Porque é um pouquinho, se vocês olharem, vai pegar uma parte aí maior, né? Não seria a amidalite em si, né? Não seria as amígdalas, aí já tá pegando a parte mais da faringe aí, certo? Então, vai causar tudo isso que eu falei para vocês, vai ficar coceira, desconforto. Outra situação também, a mãezinha chegou na unidade básica, ela precisa passar com o médico. Se eu tiver condições de estar encaixando essa mãezinha aí numa consulta médica, já encaixo ela, tá? Caso contrário, encaminho essa mãezinha aí para PA, tá bom? Para UPA, vai ter que encaminhar, porque não tem jeito também. Vai ter que fazer o diagnóstico e o médico vai entrar com medicação, tá? Ou um anti-inflamatório ou um antibiótico, tá bom? A laringite, né? Pode ser causada também por vírus, né? Ou ser uma reação alérgica à inflamação da mucosa da laringe, podendo causar rouquidão, febre, coriza e falta de apetite. São tudo muito parecidas os sinais e sintomas aí, porque tudo envolve garganta, né? A gente está falando aí das infecções respiratórias do trato superior, tá? Então, é tudo muito parecido. Quem realmente vai fazer o diagnóstico vai ser o médico. A laringite, o que diferencia aí, desculpa, o que diferencia aí seria essa tosse rouca, fica aquela tosse rouca, né? Às vezes, tá com tosse de cachorro, né? Porque fica todo edemaciado ali o trato respiratório dessa criança e ela acaba aí desenvolvendo aquela tosse rouca, né? Com dificuldade para respirar, tá? Então,
Também tem aí a hora que a criança respira, como ela tem um edema aí dessas vias respiratórias. Lembra que eu falei para vocês a respiração sibilante, que tem um assovio no final? Vou fazer aqui agora de novo, vocês já riram demais da minha cara. Não vou fazer de novo, né? Então, tem um ruído, né? Semelhante ao assovio aí, né? Durante a respiração, tá? Essa, então, seria diferente da faringite e da laringite, tá? Porque ela é um pouquinho mais para baixo, então ela inflama, ela tem um edema e o ar fica com dificuldade de passagem aí, tá? E a criança fica muito chatinha. E a tosse, né? Rouca, que eu falei para vocês, que seria lá a tosse de cachorro que as mãezinhas falam, tá? A bronquite. A bronquite, vocês viram que a gente está vindo de lá de cima e está descendo, né, gente? Estou pegando todas as vias, parte de cima até lá embaixo, tá? Tanto alto quanto baixo, certo? Então, a inflamação que acontece aí nos brônquios, lembram lá do pulmão, desenho do pulmão que vocês fizeram? Bastante gente acertou bonitinho, né? Então, fica lá embaixo, né? Lembra lá dos brônquios? Ficam lá embaixo, os brônquios, né? Depois tem os bronquíolos, né? Depois os alvéolos, lembra lá? Então, eles também acabam inflamando, edemaciando, né? E ficam cheios de secreção, de muco, que é aquela tosse horrorosa, aquela falta de ar, né? Que a criança tem, né? Então, ela pode aparecer aí acompanhada de uma gripe, de um resfriado, né? No começo ela começa afetando o nariz, só a garganta, e depois espalha, vai lá para o pulmão e vira aquele terel, né? Que daí a criança vai entrar com aerossol, vocês vão ter que auxiliar aí na orientação quanto ao uso do aerossol, tá, gente? Então, a bronquite é um pouquinho mais lá embaixo, já tá pegando os pulmões aí, tá bom? A bronquiolite, né? Uma infecção dos bronquíolos, tá? Lá embaixo, né? Brônquios, bronquíolos, mais embaixo aí, né? Que são as ramificações aí dos brônquios, tá? Que acaba levando o oxigênio aí aos pulmões, né? Eles passam pelos brônquios, lembra lá todo o caminho do ar? Passou lá nariz e boca, faringe e laringe, desce, daí brônquios, bronquíolos, e fazem a troca lá embaixo dos alvéolos. Vocês lembram de tudo isso, né? Então, no caso da bronquiolite, né, os bronquíolos, eles também acabam aí, né, inflamando, né? Em geral, sua causa aí é o vírus respiratório, que ataca principalmente criança até 2 anos de idade aí. Quando ele invade, né, o pulmão, ele tem um excesso do muco nos brônquios aí, comprometendo totalmente a captação de oxigênio. Essa criança vai ter uma diminuição da oximetria, né? A gente vai colocar ali, você vai ver dedinho roxinho, boquinha roxinha. Então, tem que ficar muito atento aí, porque a criança começa aí com uma dificuldade terrível de respirar, tá? Então, é uma doença bem perigosa que ela pode causar aí até a morte dessa criança. Então, elas são as vítimas, os pequenos aí são as vítimas preferenciais aí da bronquiolite, né? Porque o sistema imune, sempre lembrando aí do sistema imune, né? Não está ainda bom, né? E não consegue combater aí o agente viral, né? É altamente contagioso esse vírus, né? O VSR, é altamente contagioso e é transmitido pelo ar, tá? Por toque, mesmo por objetos contaminados. É o que a gente fala. Orientar as mãezinhas quanto à higiene dessa criança, tá? Porque é assim, a gente vê bastante as criancinhas aí indo na unidade básica, rolando no chão, chupeta cai no chão, mãe vai e põe na boca de novo. Então, lembrando que é o ar e por, né, objetos contaminados. Então, a importância aí de manter a higiene dessa criança, que até doença respiratória aí vai evitar, tá bom? Então, a pneumonia aguda, né? É uma doença que resulta da infecção. Aí a gente já tem aí o pulmão, já está tomado por bactérias, tá? E já complicou bem a situação dessa criança. Então, é assim, ficar atenta, vocês vão estar trabalhando ali na unidade básica, ficar atenta. A criança está com aquele chiado,
viu? Passou pelo médico, foi, tomou antibiótico, melhorou, viu? Confia na mãe, conversa com a mãezinha, pega as informações dela e leva até o pediatra, tá? Se ela não for atendido, com certeza ele vai estar encaminhando, ou precisa trocar de antibiótico, ou precisa internar essa criança, porque já virou uma pneumonia, tá? Então, nessa condição aí acaba correndo aí o acúmulo de líquido nos pulmões, né? Até o pus mesmo, nessa cavidade entre as pleuras, né? Que acaba causando derrame pleural. Na maioria das vezes, essa criança precisa até de um dreno pulmonar, né? Então, a criança começa a ter... fica bem complicado, gente. Então, é uma doença bem séria, a pneumonia é bem séria, então, tomar cuidado com essas crianças aí, tá bom? Sempre tá orientando aí quanto a essas crianças aí, tá? Os cuidados de enfermagem aí que a gente pode estar falando com essas crianças, orientando a mãezinha, né? Para manter com essas crianças aí. Manter a alimentação, que a criança está acostumada, né? Sempre tentando. Lembra que a criancinha doente, a gente vai tentar oferecer essa alimentação quando ela aceitar, ou que ela melhor aceitar aí, tá? Oferecer porções menores de comida, com intervalos menores de tempo, para evitar vômitos ou que engasgue, até por conta, né, do mal-estar aí, né, porque essas crianças com doenças infecciosas necessitam receber as calorias, elas precisam comer, tá? Manter a umidificação das vias aéreas para facilitar a eliminação das secreções, se houver a formação de muco ou rouquidão, tá bom? É o que eu falei para vocês. A inalação precisa ser feita, se não está com inalação, umidificar o ar, tá? Uma coisa bem que funciona bem legal também é colocar uma toalha umedecida no quarto, ou uma bacia com água do lado da cama da criança também, né? Auxilia bem aí, tá? Colocar a parte superior do tronco mais alto, né? Aumentar o decúbito dessa criança aí, né? Verificar a carteira de vacinação dessa criança, né? As vacinas aí contra a difteria, coqueluche, DPT, né? Contra a BCG, contra a tuberculose, ajudam na prevenção das doenças respiratórias aí. Então, a gente tem que estar bem atento aí quanto à situação vacinal dessa criança, certo, gente? Então, as doenças respiratórias são essas aí, tá bom? Então, para cada uma delas, tem bastante cuidados de enfermagem aí, tá, gente? Então, sempre ficar atento. Eu coloquei a gripe, porque a gripe também é uma coisa assim, uma coisa bem corriqueira, né, gente? E assim, seus sintomas aí acabam sendo os mesmos aí dessas doenças respiratórias, né? Incluindo aí a dor muscular, que dói, a criança tem dor no corpo, né? Acaba doendo a garganta. Então, é complicado aí. É uma doença de infecção do sistema respiratório, né? Se não for tratado, pode levar a pneumonia. Não tem jeito, ela aparece assim do nada, quando tem a criança já está com essa gripe aí, né? Pode apresentar um grande número de complicações, tá? Então, assim, o que a gente pode estar orientando essa família aí, né? Orientar a família aí, acompanhantes, a evitar o contato próximo com pessoas contaminadas. Tá com febre, gente? Orienta a mãe, tá com algum problema de saúde, não vai visitar bebê, pede para não ir. Olha, eu não estou bem de saúde, então não vai, não precisa. A criança, não sair com a criança em shopping, a gente vê muita criança pequena aí indo em shopping, né? Então, tomar cuidado com esse tipo de coisa, oferecer água, criar ambiente úmido para essa criança, né, nos dias quentes aí, evitar contato direto das mãos com os olhos, boca, criança, a gente sabe que é difícil, mas se conseguir é importante. Orientar a higienização frequente das mãos, né? Hoje a gente está com um problema aí bem sério aí do corona, né? Então a gente está mais atento aí com a higienização das mãos, tá? Evitar ficar em ambientes com pouca circulação de ar, né? Com muitas pessoas. Shopping não é lugar de beber. Festa não é lugar de bebê, gente. Bebê tem que ficar em casa. Claro, você não vai ficar com uma criança 24 até 6 meses de idade na casa sem sair.
mas existem alguns lugares, né? Se você vai para um lugar aberto, assim, dá para ir com o bebê. Mas é se orientar a mãezinha que não precisa estar em lugares, né? Assim, muito cheios com a criança. Tá bom, gente? Então, certo, as doenças respiratórias seriam essas daí, tá? A diarreia, né? A gente vai falar um pouquinho aí sobre a diarreia, tá? Que é uma das principais aí causas de atendimento nos serviços de pronto atendimento de pediatria. A grande maioria das crianças que aparecem em pediatria são as crianças aí com diarreia aguda, tá bom? Também é uma importante causa de morbidade e mortalidade nessa faixa etária, principalmente nos países em desenvolvimento, principalmente aqui no Brasil, tá? É uma doença que aparece aí, né, bem caracterizada aí pela perda de água e eletrólitos do corpo. A criança que nasce com diarreia, ela perde muita água, tá? E os eletrólitos, a gente não pode, vai ter que repor tudo isso, né? Mas a gente não pode repor tudo muito rápido. É complicado. Diarreia é complicado, né, gente? Então, é uma doença que é corriqueira, porém, precisamos dar muita atenção a ela, tá bom? É ficar atento a essa criança, né? Se ela, quantas vezes ela fez. Às vezes o bebê comeu alguma coisa que soltou o cocô dele e fez cocô 2 vezes no dia ou 3 vezes ao dia. Faz uma só, fez 2 ou 3, não, peraí, você deu alguma coisa que a criança comeu que possa ter soltado? Ah, de repente mudou a alimentação, pode acontecer, tá? Ficar atento, então. Sempre eu vou ter que observar, perguntar como que como que tá o cocô dessa criança, né, para a mãezinha. Ela vai lá e ela vai falar para vocês quantas vezes. Às vezes elas nem sabem também. Ah, fez um monte de vezes. Um monte de quanto? 2 vezes, né? Então é assim, perdão. Às vezes a gente tem que ficar atenta com a mãe, que a mãe fica mais desesperada, tá bom? Então, resulta em um aumento, né, do volume e da frequência das evacuações e diminuição da consistência das fezes, né? Algumas vezes pode apresentar muco e sangue. Muco, gente, como eu vou explicar para vocês que é o muco? O cocô é um cocô, né? Cocô, a gente sabe a consistência de cocô. Ele pode ficar mole, que tem a presença de fezes, e o muco seria como se fosse um catarro no cocô. Vamos botar um catarro, para ficar mais fácil para vocês entenderem aí. Sai uma melequinha junto com o cocô. Esse seria o muco, tá? E pode apresentar sangue aí, tá bom? Então, a maioria dos episódios de diarreia é provocado por um agente infeccioso que dura menos de 2 semanas aí. Ele vai invadir, né? Acaba invadindo aí ah, o organismo da criança, né? E causando aí todo esse transtorno para a criança aí, tá bom? Etiologia, né? Como ela pode acontecer? Infecciosa aí por bactérias, né? 30% delas são por bactérias e 25% aí, né? Desses, né? 50% que a gente está falando seria de rotavírus aí, tá bom? Também pode ser produzida por parasitas, tá? As crianças aí que não têm uma higiene, né, pessoal, então acaba aí tendo parasitas e esses parasitas aí, né, fazendo com que essa criança tenha essas diarreias aí, tá? Infecções fora do trato gastrointestinal, pode ser algum tipo aí de infecção aí de fora, né, que a criança pegou com a boca, então pode causar aí, tá? Então, os alimentos são a principal fonte de veiculação da doença no mundo, né? De 60% a 80% dos surtos. Então, as crianças, elas apresentam essas diarreias aí agudas quando tem contato com uma sujeira mesmo, né, gente? Alguma coisa que está contaminado. Geralmente é alimento mal feito, né? Eu tive um grande problema, né, com o Gabriel quando ele era bebê, tinha 1 ano e 2, que eu resolvi dar lanche do McDonald's para ele. Gente, foram 5 dias de internação, tá? Por salmonela. Então, é assim, o McDonald's. E o McDonald's não tem que dar para uma criança de 1 ano e 2 meses.
Isso é loucura, né, gente? Então, são coisas que a gente acaba fazendo e a gente acaba aprendendo aí que está totalmente errado, né? Então, é assim, não é porque foi num restaurante chique, que, né, esteja tudo limpinho. Então, é assim. Então, a principal fonte aí é alimento, né? É alguma coisa contaminada, certo? Então, tomar cuidado, pedir para as mãezinhas tomar cuidado na preparação, né? Principalmente quando for iniciar a introduzir, né? Depois dos 6 meses, a alimentação aí para essa criança. Então, tomar muito cuidado, tá? Outras também, que pode ser as outras etiologias que eu coloquei para vocês aí, seria intolerância a alimentos, né? Deficiência de enzimas aí para digestão de alimentos, a lactose, glúten. Crianças que são alérgicas aí a essas coisas, tá? Alergias alimentares, tá? Exagero dietético, criança que come demais, né? Acaba comendo muita porcaria aí. E o adoçante aí artificial, sorbitol também não é, tá? Indicado para criança, né? É uma doença de ocorrência universal, atinge pessoas de diferentes classes sociais, não está, não é por não é a pobreza, né? Então qualquer um pode estar aí, né? É uma importante causa de morbimortalidade em menores de 5 anos em países em desenvolvimento, então pode acontecer aí, tá bom? É a terceira causa de mortalidade em menores de 5 anos em países pobres. Então, a violência está aí em primeiro, né? Então, a terceira causa que a gente tem aí seria a diarreia, tá? 2 milhões de óbitos de crianças por diarreia no ano, para vocês terem uma ideia, tá? Os fatores aí ambientais seria saneamento básico, né? Ambiente de casa, cuidados da criança inadequados, preparo e conservação dos alimentos inadequados, que eu falei para vocês, a prática de desmame inadequado, fora do tempo, tá dando tudo errado, né? E os individuais, né, que eu coloquei, a baixa idade, a desnutrição e debilidade física, a suspensão ou deficiência imunológica, né, supressão, perdão, ou deficiência imunológica, fatores genéticos aí também podem entrar, né? O quadro clínico, ela pode apresentar diarreia, distensão abdominal, né, gases, febre, a lesão perianal, porque acaba ferindo, né, porque a acidez das fezes, né, acaba ferindo aí o ânus da criança, né, e vômitos aí, perturbações do humor, anorexia e desidratação, tá? Então, a gente tem a classificação dela aí, seria aguda, né, a diarreia seria diarreia aguda, a desenteria, que tem a presença de sangue nas fezes, a persistente, que dura mais de 14 dias, aí, e a crônica, que tem mais de 30 dias, né? Pode acontecer? Pode. Essa criança aí com mais de 30 dias, ela já não chega a ser, ela chega a ser uma criança que já está com problemas muito sérios aí, né? De desnutrição, tá bom? A desnutrição, que é a doença de natureza químico-social, né, multifatorial, cujas raízes se encontram na pobreza. Criança que não tem uma boa alimentação, tá? Mas é assim, uma criança obesa também pode ser desnutrida, tá bom, gente? A gente vê aquela criança gorda, bonita, mas não come o que, né, coisas saudáveis, acaba comendo só porcaria e acaba desenvolvendo aí uma desnutrição, mas com a presença da obesidade aí, tá bom? Pode começar lá na vida no útero da mãe, né? Essa criança aí que está com baixo peso ao nascer, né? Começa, principalmente, né, mãezinhas com problemas aí de saúde, né? Vamos falar mães portadoras de HIV, mães que usam drogas, então acaba nascendo aí, principalmente as usuárias de droga, né, gente? Acaba aí desenvolvendo. A criança aí que tem uma interrupção precoce do aleitamento materno, tira a criança aí antes do tempo, tá? A privação alimentar, que é a criança que não come o que realmente tem que comer, tá? A gente não pensar naquelas crianças lá do Nordeste que comem farinha com água, isso que eles têm para comer, né? Acaba gerando uma desnutrição aí, tá bom? Outros fatores aí seriam os problemas familiares, né? A condição socioeconômica da família, né? Precário conhecimento das mães sobre os cuidados com a criança pequena, né? Alimentação higiênica, a saúde de modo em geral aí, e o fraco vínculo mãe e filho, tá? Cria, né? A rua cria. Então, aquela criança que a mãe não tem conhecimento nenhum, não tem vínculo nenhum com essa criança, tá? A criança pode sim desenvolver desnutrição, né?
A prevenção e o controle da desnutrição dependem de medidas mais amplas e eficientes de combate à pobreza, né? Principalmente saneamento básico, né? Inclusão social, que a gente fala. Se tiver um saneamento básico, os pais tiverem condições melhores de alimentar os seus filhos, com certeza vai cair na desnutrição aí, tá bom, gente? Então, de responsabilidade dos profissionais de saúde aí, o atendimento dessa criança com desnutrição e sinalizar. Lembra lá que eu falo para vocês, gente, o desenvolvimento não tá legal, essa criança não ganhou peso, então é assim, eu preciso sinalizar, olha, tá acontecendo alguma coisa de errado com essa criança, então vamos investigar, ver o que está acontecendo aí, tá? Então vocês, nós, né, profissionais de saúde, somos sim responsáveis pelo desenvolvimento dessa criança, tá aí, das crianças, tá? Então, o sucesso obtido no tratamento da criança hospitalizada tem que ter a continuidade assegurada por meio de medidas adequadas do ambulatório, tá? Então, é assim, foi uma criança desnutrida, a criança nasceu desnutrida, o hospital deu alta. Essa criança vai para casa, vai ter que ter uma continuidade aí da unidade básica de saúde, a estratégia de saúde da família aí, para estar acompanhando essa criança ainda no domicílio, tá? Para que ela não volte a ter a internação aí, tá bom? A anemia, né? Que é definida aí pela Organização Mundial de Saúde como uma condição na qual o conteúdo de hemoglobina do sangue, vocês lembram a hemoglobina que carrega oxigênio? Tá, espero que sim, né? Então, ele está abaixo do normal, né? Que acaba resultando carência aí de um ou mais nutrientes essenciais aí, certo? A anemia causada por deficiência de ferro, aí que a gente fala que a anemia ferro-priva é a mais comum aí, né? 90% das anemias aí são causadas pela carência de ferro, né? É um nutriente essencial aí para a vida e atua principalmente na fabricação das células vermelhas, que são as células que transportam o oxigênio, certo? Então, a importância, por isso que quando a pessoa tem uma anemia ferropriva, corre lá no hospital para tomar a medicaçãozinha lá. Lembra que eu Noripurum, que vocês instalaram bastante na unidade básica, tá? Então, por isso que eles acabam tendo aí falta de ar, fica pálido. Por quê? Porque está faltando oxigênio, tá? Então, sinais e sintomas aí são inespecíficos, né? Necessita de exames laboratoriais, embora alguns sinais e sintomas você consegue ligar e ver que essa pessoa tá. Se uma pessoa tem um cansaço generalizado, não come, né? Tá pálida, a pele mucosa, lembra a parte interna do olho, a gengiva, olha assim, tá tudo branco, né? A criança vai apresentar uma dificuldade de aprendizagem, né? E apatia. Então, você começa a ver esses sinais e sintomas, encaminha para o médico, vai fazer um exame de sangue e com certeza vai dar uma anemia ferropriva aí, tá? Pode trazer várias consequências aí, né? A diminuição da capacidade de aprendizado, às vezes a criança está lá, não consegue, né, entender nada do que está acontecendo, acaba dormindo na sala de aula, tem reclamação na escola, vai ver o que é, tá com uma anemia, né? Então, diminuição aí de aprendizado, retardamento do crescimento, apatia, perda da habilidade cognitiva, né? Baixo peso ao nascer, mortalidade perinatal. Além disso, aí pode ser causa primária de uma entre 5 mortes aí de parturientes, né? A mãezinha está com uma anemia lá e acaba, então, 50% das mortes aí de parturiente é por conta de anemia, tá? Ela acaba sangrando demais na hora ali do parto e acaba indo ao óbito, tá? Então, crianças, gestantes, lactantes, né, meninas, adolescentes, mulheres adultas em fase de reprodução são os grupos mais infectados aí por essa doença, né? Embora alguns homens e adolescentes também podem apresentar, tá bom? Não necessariamente vão ser só as mulheres, mas a grande maioria são as crianças, até por conta né, ela tem o metabolismo é muito acelerado, então precisa um pouquinho mais aí, né? A gestante, ela divide tanto a gestante quanto os lactantes, ela divide aí, né, com a criança o que ela come, então acaba tendo uma baixa aí desse ferro, né? Então, são as mais afetadas aí, né? Então, uma alimentação rica em nutrientes aí, né, de ferro, contribui com a prevenção, então fica por conta da gente orientar essa mãezinha aí, o que ela tem que comer, o que ela tem que pôr no prato da criança, o que ela tem que comer para que não desenvolva anemia aí, certo, gente? Então, a gente falou aí um pouquinho de algumas doenças, tá?
E na próxima a gente vai ver a criança internada e, né, o que a gente vai fazer com essa criança aí no hospital. A gente falou bastante de unidade básica, então até a próxima aula, tá, gente? Tchau, tchau. Ixi. Alô?